conversa. E aí, Noé, ele era um agricultor, segundo a Bíblia. E ele plantou uma vinha. E aí ele fez lá um vinho para ele tomar e chapou o coco, ficou bebinho, ficou pelado dentro da sua tenda. E o filho dele, né, porque os 3 filhos de Noé, o Sem, o Cã e o Jafé. O Cã, quando viu o pai nu, deu risada, se matou de rir. O pai tá doidão, chapou o coco, nossa, tá ruim. Já o Jafé e o Sem cobriram o pai, não olharam a nudez dele, sabe, tal. Mas quando Noé ficou bom, ele ficou são, ele amaldiçoou Canaã. Aí você fala, não, mas por que não amaldiçoou o Cã? O Canaã era o filho do Cã. E Noé amaldiçoa a descendência de Cã. E Cã vai ser escravo de Sem. Sem vai te subjugar por todo sempre. Então ele falou que o Canaã, né, o filho de Cã. Então os descendentes de Sem vão escravizar você. E ele faz ainda uma oração: bendito sejas tu, ó Deus de Sem. Deus de Sem? Mas o Deus de Sem não era o mesmo Deus do Canaã, ou do Cã, ou do Jafé? Porque Deus escolheu o que tinha de melhor para salvar na arca, não é isso? E como tem o Deus de Sem aí nessa narrativa? Percebe a intenção? Que aí eles já estão separando, e aí ele segue. E você também, Jafé, vai escravizar o Cã. E o que eles querem com isso? A terra de Canaã é a terra dos descendentes de Cã. A terra de Canaã, que foi o filho do Cã, o amaldiçoado pelo Noé, é a terra que eles vão se apossar. Ou que eles já tinham se apossado quando escreveram. Então, eles precisavam colocar lá a justificativa do porquê Deus deu a eles aquela terra. Então, eles começam a construir essa narrativa para justificar o porquê que eles tomaram aquelas terras que eram dos cananeus, também conhecido como fenícios. Os gregos que chamavam os cananeus de fenícios. Estão entendendo, gente? A grande estratégia, a grande jogada? Então, eles vão dizendo, colocando na boca de Noé a maldição, e aí eles falam, olha, o Jafé, ele deu origem aos povos, que aí tem essa narrativa, os povos ali do canto da Europa. Ele dá origem a todo o povo semita, por isso que é chamado de semita, são descendentes de Sem. Então, Abraão, ele é descendente de Sem, então Abraão, ele é um semita. Os árabes também são descendentes de Sem, povo semita. Os cananeus, eles deram origem ao povo negro, aos povos africanos. Certo? Então, os egípcios, enfim, todo o povo africano e o povo de Canaã, esse povo negro, descendente de Cã, o amaldiçoado. Gente, até os dias de hoje, tem muitos pregadores que dizem que a África está no jeito que está, porque a África está sob a maldição de Cã. Que os povos negros foram escravizados e são ignorantes e tudo mais. Por quê? Porque eles foram amaldiçoados por Noé. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Em pleno século XXI, ainda escutamos isso. Ainda escutamos isso. Sério? Então, para vocês entenderem que o propósito dessa narrativa é subjugar um povo, tomar o espaço que é deles, tomar a terra que é deles, né? Porque era uma terra muito boa, como diz a Bíblia. Então, quando a gente olha
Dessa maneira, nós vamos entender qual que era o propósito. Qual que era o propósito de tudo isso? Certo? O que eles estavam realmente construindo? E aí, gente, é interessante que, se você vê os pastores pregando, fala assim, tá bom, mas se já tinha o povo branco, já tinha o povo moreno, já tinha o povo negro, né? De onde é que vieram o japonês, o povo amarelo? E aí, na narrativa deles, eles dizem que os africanos, os descendentes de Cã, se misturaram com os descendentes de Jafé, que eram os claros, né? Vamos pensar os nórdicos. E dessa união saiu a raça amarela. Gente, é uma biologia que só eles entendem. Só eles entendem. Eu brinco muito com a minha mulher, então a gente consegue fazer um japonesinho. Vamos tentar. De repente sai, né? Um coreano, que ela é bem clarinha, tem descendente lá dos nórdicos, e eu sou descendente dos africanos, de Cã. De repente a gente consegue fazer um chinês. A gente tem que abraçar que isso aconteceu nesse período, gente, de 6.000 anos. Agora, falando da Arca de Noé, não é nem 6.000 anos. Nem isso. Porque a Arca de Noé aconteceu há 4.000 anos atrás, esse dilúvio. Há 4.000 anos atrás. Então a gente tem que entender que de Noé veio essa pluralidade de pessoas, de grupos étnicos, de etnias diferentes. Homem, nesse período curto de 4.000 anos, que para a história não é nada. Mas, Cássio, o historiador Israel Finkelstein não diz, dentro de sua arqueologia, que os filhos de Canaã não é o povo de Israel? Pois é, Felipe, isso aí é a grande jogada. Porque vocês vão ver que na narrativa de Gênesis, Êxodo, a briga do povo de Israel era contra os cananeus. Porque a narrativa, ela corrobora para a gente destruir os cananeus. Eles não prestam, Deus não gosta deles. Eles não valem nada. E quando esse pesquisador, ele é um professor, né? Muito obrigado, Felipe, pela colocação. Ele, um professor emérito já da faculdade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, ele escreve um livro que aqui no Brasil ele recebeu um título de A Bíblia Desenterrada. E nas escavações que ele faz, buscando essas histórias bíblicas para ver se é de verdade, ele descobriu que não aconteceu daquele jeito. Não encontrou cemitérios, não encontrou nada escrito que provasse que morreu aquele monte de gente, que o povo de Israel ele passou pelo Mar Vermelho com aquele monte de gente e chegou lá na terra e tomou aquele espaço. Não existe essa evidência arqueológica, que depois nós vamos falar disso no livro de Êxodo. Não existe. Ele fala assim, olha, nas minhas pesquisas, o povo hebreu, na verdade, ele é um povo cananeu. Eu só encontro essa informação nas minhas escavações. Daí, uns geneticistas resolveram pegar as ossadas dos cananeus encontradas lá atrás e comparou geneticamente com o povo de Israel, o povo semita. E sabe o que se descobriu? Que são primos. Juntinho, mesmo genética, mesma coisa. Mesma coisa. Provando que essa narrativa é mentirosa. Ele levou isso para a academia, lá em Tel Aviv. Os professores lá que ensinam essa narrativa bíblica, né, da Torá, observaram, agradeceram e continuaram ensinando, e continuam ensinando do jeito que eles ensinam. Isso é interessante, né? Muito bem.
Eu gosto de usar uma linguagem bem simples, né? E comparações fáceis. E gosto da interação de vocês, porque dá uma pimentada para a gente seguir com os estudos, para a gente ir entendendo as coisas, como foi acontecendo. Pessoal, agora no finalzinho, né? Eu quero só ver se eu realmente falei todos os tópicos que eu separei aqui para vocês. Eu quero só colocar assim, né, como que essa ideia, né, esse preconceito, esse racismo, as coisas reverberam até os dias de hoje. Eu quero pedir para a Janine, meu amor, você pode colocar aquele quadro chamado A Redenção de Cã? Veja bem, esse quadro, gente, foi pintado por um pintor espanhol, em 1800, ele nasceu em 1852, morreu em 1936. Ele nasceu em Santiago de Compostela. O nome dele é Modesto Brocos. Ele era, né, o Modesto Brocos. Ele passou um período aqui no Brasil, e aqui no Brasil ele acabou fazendo essa arte. E nessa arte você vê o preconceito, né, explícito do artista, que a única forma que ele vê do negro se redimir, né, no caso, né, o Cã, os descendentes de Cã, por isso que o quadro se chama A Redenção de Cã, é o processo do clareamento. Então, a negra, a africana retinta, ela já tem uma filha mestiça, mulata, né, como se dizia antigamente, já não é uma negra retinta, e que essa filha se casa com um branco, e aí ele tem um filho branco. A única forma de redimir a raça negra, os descendentes de Cã, é o processo de clareamento. Gente, não estou levantando nenhuma bandeira e falando de racismo, nem nada. Não é isso aí, não. É só para vocês entenderem a linguagem, o que acontece. Está aí, está claro. Podem até falar assim, mas o Cássio está trazendo um monte de mimimi. Não, gente, isso é história. Isso é arte. Isso é cultura. Está aí. Então, até os dias de hoje, século XX, século XXI, a gente vê isso. Pessoas entendem assim. E não estou levantando uma bandeira contra a miscigenação, eu sou o último aqui a falar alguma coisa sobre isso. Eu estou dizendo o que há na mente de muita gente. Que os descendentes de Cã só têm um caminho: é sumir, é acabar.